Amém. Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Antes de você sentar, diga assim: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me trouxe. E eu quero dizer nos céus da tua casa que a minha casa, ela está comprometida com a fé que eu proclamo e tenho recebido do Senhor. Se for verdade, dá mais uma salva de palmas e pode sentar aqui. A nossa fé, ela é... Os céus da nossa casa, né? Ele é comprometido com a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E eu sei que Deus tem dado palavras tremendas para nós conquistarmos, né? E termos uma vida diferenciada. E com essa fé, nós proclamamos no céu da nossa casa, da empresa, aquilo que nós cremos. Se cremos em Jesus, no milagre, eu não posso ter duas linguagens. Ou é ou não é. E eu sei que você crê, então você está chamando as bênçãos para dentro da tua casa, da sua empresa, para a sua vida, né? E existe uma ação de Deus poderosa que nos levará a um entendimento hoje, através dessa palavra mais profundo, do quanto é importante nós caminharmos em consonância com a palavra de Deus, o quanto é importante eu tenho que caminhar naquilo que a palavra me orienta, naquilo que a palavra me diz, né? Com a orientação do anjo da igreja. Deus levanta o anjo da igreja, o pastor, o apóstolo, para direcionar a igreja. Então, por isso que eu digo assim, as minhas escolhas definem quem eu sou. A sua escolha hoje vai definir muitas coisas na sua vida, né? Sua escolha de estar na casa do Pai, com certeza vai atrair o sobrenatural para desencadear algo na sua vida, né? E Jesus diz, é aquele que crê verá a glória do Senhor se manifestar, né? Então, se você está aqui, eu sei que você crê. Então, existem coisas que possuem céus de bronze, querido, e tapete de ferro. Existe casa de crente que possui céus de bronze e tapete de ferro. E para remover isso, será que é Deus que precisa fazer isso? Claro que não, somos nós que precisamos, através dos nossos atos e atitudes. Somos nós, porque Ele tem nos orientado na palavra. Deus não vai chegar e dizer assim, ó, desci aqui, vamos lá ajeitar a tua casa. Não, Ele manda a palavra, Ele já deixou a palavra dEle escrita, e a palavra dEle, quando nós entramos na presença de Deus, vem a revelação, como você vai ouvir hoje, botar em ordem a sua casa, para não errar. Então, tem crente que tem céus de bronze, Deus me falou, e tapete de ferro ainda, e não abre, porque é cabeça dura, é crente de coração duro, não deixa, ele até um ponto foi bom para ele, de repente já não é mais. Ânimo doble. Então, nós precisamos cuidar o que nós temos recebido do Senhor. Eu tenho que lutar contra as trevas. A minha luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, dominador desse mundo tenebroso. Quem está entendendo, diga amém. Então, somos nós que somos orientados pela palavra de Deus, né? Que devemos remover esse tipo de céus. Deus não remove céus. Quem remove céus estranhos da nossa casa é eu, é você, e é a autoridade de Deus que repousa na nossa vida. Então, em compensação, já tem outras casas, né, que são como verdadeiros territórios celestiais. São casas de Deus, são casas de paz, casa de amor, são geografias que foram mudadas por atitudes de fazer a vontade de Deus. Diga bem alto aí, apóstolo, essa casa é a minha. Amém. Então, casa que é uma casa de amor, casa de paz, casa que é onde a geografia são mudadas pela atitude do sacerdote, da sacerdotisa, dos filhos. Não deixam entrar outros céus diferentes, né? Eu, por exemplo, me vigio muito, porque eu sou meio paviozinho curto, mas tem que vigiar. Então, toda casa, ela pode ser uma casa modelo se Jesus for o centro dessa casa, se Jesus for o centro da sua vida. E nós vamos ver uma história sobre uma casa que Deus manda o profeta mostrar o cuidado de Deus para com a nossa vida, e a Bíblia, todas as histórias são escritas para nós não cometermos os mesmos erros. E eu tenho falado para vocês sobre rei Ezequias, e nós vamos ver aqui em 2 Reis 20, de 1 a 7,
nós vamos ver essa casa onde o profeta Deus, por amar Ezequias, desde bem. O Vinícius entrou aqui numa área, Deus prosperou muito, mas ele tinha um egoísmo dentro dele. E eu vou mostrar para vocês que ele não cuidou da sua casa. Então, a casa do pai dele já não cuidou da casa dele, mas havia uma unção de Deus sobre a vida de Ezequias, mas mesmo assim, Deus deu 15 anos para ele, ó, bota em ordem a tua casa, porque eu não estou contente e vai morrer. Obrigado. Então, nós precisamos cuidar, essa igreja tem que estar cheia para estar ouvindo essa palavra. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimos. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, quer dizer, veio de novo, né? Ó, volta lá. Pela fidelidade de Deus. Vamos lá. Versículo 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ou seja, no terceiro dia tu vai estar curado e daí tu vai subir lá na casa e vai me agradecer. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti a essa cidade. Quem é que já recebeu a palavra de célula? Está aí. Essa cidade aqui é a promessa, aonde Deus mandou que entupisse os dutos de água, né, as fontes de água, porque o único lugar que o inimigo poderia entrar naquele lugar para destruir Ezequias era por dentro d'água. Não adianta nós repararmos muro, não adianta nós erguermos torre de oração, se nós não cuidarmos as fontes de briga, fontes de rebelião, fontes de contenda, que entra dentro da nossa casa e ninguém vê, mas o inimigo sabe. Era só Deus e o inimigo que sabia aquelas fontes. Então, são fontes de briga, fontes de contenda, fontes que você sabe que Deus não concorda. Se não entupir as fontes, o inimigo vai lá. Aí que Deus diz, depois, repare os muros e erga as torres de oração. Mas vamos lá, para outro caminho. Então, versículo 7, acrescenta, versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então, quando nós lemos esse texto, querido, preste bem atenção, parece ter sido um comando equivocado do profeta Ezequias. Parece que Deus vai lá, faz uma coisa, de repente volta lá de novo, faz outra, né? Porque o profeta entrega uma profecia assim, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas por que equivocada? Porque lemos, e vamos ler agora também em 2 Reis 18, né? Lá está atrelado sobre o reinado do rei Ezequias, que diz claramente que ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, reinou com 25 anos de idade, o seu reinado durou 29 anos, né, de governo, ou seja, o texto que nós vamos ler, a palavra diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, que ele removeu os altos ídolos, quebrou as colunas, derrubou os postes ídolos que havia em Jerusalém, a idolatria, ele derrubou tudo. Fala que a Bíblia também fala lá que ele confiou no Deus de Israel de maneira que depois dele, né, nenhum rei houve antes e nem depois, né, não tinha um rei exemplar que nem ele. E ele guardou os mandamentos, né, que o Senhor tinha ordenado a Moisés, restaurou as festas bíblicas também. Portanto, o Senhor foi com ele por onde ele andasse, onde ele pisasse. A Bíblia diz que Ezequias era abençoado, né, por Deus. Bota aí. Botou aí já. Vamos lá. Vamos ler. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou o reinado de Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou, foi o que eu falei para vocês, né?
começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nausatã. Uma hora eu vou pregar sobre isso para vocês verem. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele e os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Porém, uma das coisas que Ezequias lembrou a Deus, quando veio a profecia, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Primeira coisa que ele lembrou a Deus, 2 Crônicas 30, bota aí. Primeira coisa, 30, versículo 1 só, diz assim, olha só. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa. Não, aqui é a restauração da Páscoa. Em honra ao Senhor, o Deus de Israel. Então, ele lembrou a Deus que uma das coisas foi a restauração das festas. Está aqui, tem uma. Porém, como cristão, nós, eu, você, somos confrontados a isso. Também a voltar a celebrar as verdadeiras festas bíblicas, que é a festa da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, Nós precisamos adorar a Deus, porque a idolatria fez outras festas, botou festa junina. O que é festa junina, irmãos? É a morte de João Batista. Como que vamos festejar a morte de João Batista? Um homem que foi decapitado, profeta do Senhor. Então, nós não podemos... Temos que restaurar as festas bíblicas. Por quê? Porque quando vem as festas bíblicas, vem a palavra verdadeira da Bíblia, mostrada no Data Show. E é uma das coisas que está no nosso caminho e que nós temos que ensinar nossos filhos. E ele fez isso. Cobrou Deus, deu êxito, deu, Então, mesmo fazendo tudo isso, Ezequias recebeu uma palavra que abalou a sua estrutura. Mesmo ele estando no caminho de Deus, mostrando que nós temos a nossa caminhada, mas nós temos as nossas adversidades aqui. 2 Crônicas 20, versículo 1, diz assim, mesmo ele caminhando na presença de Deus, mesmo servindo a Deus, que nem a palavra diz, olha lá, naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e diz-lhe, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora eu te digo uma coisa, Deus é ruim? Não. Se Deus não dá um choque nesse homem, ele nunca ia botar a casa dele em ordem, como ele não botou. Ele teve 15 anos e não botou a casa dele em ordem. Ele teve 15 anos, porque Deus assim, foi específico com ele, põe a tua casa em ordem. Ou seja, se nós analisarmos a história do rei Ezequias aqui, o que nós poderemos pensar aqui, que foi um rei que tinha tudo, 2 Reis 18, nós lemos aí, que foi abençoadíssimo, mas vem a pergunta, o que estava errado na casa de Ezequias? O que Deus mandou que ele colocasse em dia na sua casa? Porque foi específica, o que levou Deus a dizer, põe em ordem a tua casa e vai morrer. Porque Deus poderia ter dito assim, olha, põe em ordem as tuas finanças, põe em ordem o seu relacionamento conjugal, põe em ordem a sua vida, sei lá, tem tantos seus bens, porque todas essas áreas, aparentemente, aos olhos humanos, aos olhos humanistas, se a gente não olhar a Bíblia espiritualmente, nós vamos ter uma visão humanista, estava tudo em ordem, estava tudo uma beleza, tudo jóia. Mas a palavra nos diz que havia uma pendência, e era onde? Na casa de Ezequias. Olha como Deus é bom. Põe em ordem, e vai morrer. Amém?
Ou seja, a casa do rei não estava da maneira que Deus queria que a casa tivesse. E aí eu pergunto, será que se Deus olhar hoje para a nossa casa, o que nós precisamos mudar? O que nós precisamos rever na nossa vida? 2 Crônicas 32, versículo 27 a 29, nós iremos ver que a palavra descreve as suas riquezas, os seus feitos, que nem o Vinícius falou aqui. Porém, Ezequias não cuidou da sua casa, Ezequias não preparou o sucessor, não deixou um legado de fidelidade para os filhos e nem se importou com eles. Põe em ordem a sua casa, e ele não se importou. Olha lá o texto. Teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância, porque Deus abençoa, querido. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita de cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, de redis para os rebanhos. Edificou também cidades, possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Olha só, querido, quando a gente busca Deus, nós temos que fechar todas as áreas: espiritual, sentimental, financeira e familiar. São 4 áreas, eu sempre falo isso. Infelizmente, depois da morte do rei Ezequias, depois da morte, depois de 15 anos, ele morreu, né? Que Deus tinha acrescentado a ele, nós podemos ver, porque a palavra nos diz que o seu filho Manassés assumiu o reino com 12 anos, reinou 55 anos, mas fez o que era mal perante o Senhor, fez tudo ao contrário que o pai fez, e foi o pior rei que Israel teve. Olha o quanto é importante a orientação de Deus. Bota em ordem a tua casa. Bota lá, 2 Crônicas 33, de 1 a 9. Vamos ver. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Eu gosto da Thelma, porque a Thelma fala primeiro. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, e fez postes ídolos, voltou à idolatria, e se prostrou diante de tudo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, no qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Queimou seus filhos. Lá eles tinham idolatria. O primogênito eles botavam. Muita gente chama as crianças de moleque. Quem é que já ouviu isso aí? Moleque. Nunca se deve chamar uma criança de moleque. Moloque era o Deus que recebia essas crianças. Então, quando tu chama uma criança, ô seu moleque está chamando, ô seu demônio. E como é que eles eram? Eles botavam fogo embaixo das mãos desse Moloque e pegavam a criança e jogavam viva em cima daquelas mãos, incandescentes. Olha aqui, ó. Olha o que Manassés fez aqui. Também edificou altares a todo o exército do céu, dos 2 atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho do Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, olha só, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira de Deus. Lógico que isso aqui deu um problemão, né? Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé de Israel da terra que destinarei aos seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo que lhe tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá. Olha aqui como um presidente pode botar uma pessoa no mato.
Manassés, o rei, né, fez Judá errar e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Portanto, nota-se claramente que o rei Ezequias, apesar da sua fidelidade ao Senhor, não levou a sua casa a viver a mesma coisa. Está vendo? Olha para mim. Não levou a sua casa a fazer. O sacerdote tem que trazer os filhos. Aqui, de vez em quando, a Daniela virou o pé. Vamos para a igreja. Quem pode curar é ele. Então, nós precisamos ser homens valorosos, homens de fé, botar nossos filhos, vir para a igreja. Está aqui. Portanto, nota-se claramente que esse rei, apesar da sua fidelidade ao Senhor, não levou a sua casa a fazer o mesmo. Ou seja, havia uma desordem espiritual na casa dele. Bota em ordem a sua casa. Não foi essa a profecia? Ou seja, havia essa desordem. Por quê? Porque Ezequias pensava somente nele mesmo. Né? Ezequias estava feliz com seus feitos, com a sua prosperidade, com o seu sucesso pessoal, com o seu altar, que ele adorava a Deus. Ou seja, eu faço, eu sou o cara, eu tenho que ser assim. E só que ele não ensinou os filhos, meus filhos, tem que adorar assim. Ou seja, Ezequias não queria perder tempo com nada. Ele não deixou entrar na mente dele, olhar para o lado familiar, ele só olhava para as bênçãos. Tanto é que ele se confundiu, que ele achou que a cura dele foi por causa que ele era bonzinho, que ele estava conquistando, porque ele se achava o cara. Né? Então Ezequias estava feliz com seus feitos, com a sua prosperidade, com o seu sucesso pessoal, com o seu altar. Deus está me abençoando, eu não preciso olhar para mais nada. Ou seja, Ezequias não queria perder tempo com outras coisas. A sua vida estava confortável demais, ele tinha tudo. E a prova disso foi que ele achou que a sua saúde ter sido restaurada por Deus, onde Deus deu mais 15 anos de vida, ele achou que era por causa dos seus méritos. Ele achou porque ele era um rei bom. Tanto é que ele disse assim, lembra que eu andei na tua presença, eu restaurei a festa. Né? Ou seja, coitado pensando assim. Mas a verdade é que Deus, por sua fidelidade e confiança, ouviu a oração de Ezequias e prolongou os seus anos de vida por mais 15 anos, por um motivo só. Devido à fidelidade de Deus conosco, né? Que ele não deixou que nós fôssemos para o inferno, vai lá, e que ele deu a oportunidade de Ezequias colocar em ordem a sua casa. Né? Mas o que Ezequias fez nesse tempo de 15 anos? O que ele fez essa oportunidade? Eu creio que se o rei Ezequias fosse mesmo um homem que temesse a Deus, que tivesse temor a Deus mesmo, com certeza, depois desse milagre da cura, que Deus diz assim, em 3 dias você vai estar me adorando, eu acho que ele não deveria sair da igreja orando, não deveria estar lá sempre jejuando, agradecendo a Deus, enfim, agradecendo sempre a Deus, louvando por poder estar junto com a sua família por mais 15 anos e colocar em ordem a sua casa. Deus deu 15 anos para ele estar, com quem que ele está? O seu próximo, quem é que é? A sua família. A gente acha que amar o teu Deus sobre todas as coisas, 2 mandamentos, e amar o seu próximo, queremos amar o próximo lá da Nicarágua, ajudar lá na Nicarágua, e eu deixo o meu próximo ir para o inferno aqui. Não levo a palavra de Deus, não oro por ele, não ajudo ele. E o meu próximo, que ele é o mais próximo, é o que está na minha casa. Né? Então, bota em ordem a tua casa. E eu acho que deve ter... ele teve a oportunidade, né, de reparar o que ele tinha feito, que era de colocar em ordem. Com certeza, irmão, tu recebe uma profecia dessa, está morrendo. Com certeza eu vou ficar remendo. Para mim, por exemplo, vou te livrar da morte porque você pecou contra o meu templo. Essa foi a profecia para mim. 30 agosto, setembro. Deu 60 dias, nem deu 60, né? 45 dias, infarto. Em mim. Está vendo? E eu fiquei pensando, botar em ordem a minha casa.
Botar em ordem, o que mais? Você pecou contra mim. No quê? Com o templo. Né? Então, precisamos cuidar, precisamos vigiar, porque Deus continua nos cuidando, continua nos guardando. Ou seja, foi a chance do rei Ezequias para que nesse tempo pudesse preparar o seu sucessor querido. Olha só, o pai dele era uma desgraça, fora da graça. Ele veio e restaura todas as coisas de Deus. Reinou 29 anos. Aí vem o filho dele. Tudo que ele fez, botou abaixo. Então, 15 anos, se ele tivesse pensado um pouquinho, ele tinha 15 anos para levantar o sucessor dele, né? Porque Deus tinha acrescentado esse tempo e deu específico a ele. Ó, eu lembrei do que tu fez para mim. Tudo bem. Sou fiel a você, eu vou te dar então 15 anos, bota em ordem da tua casa. Olha que coisa. Então, após isso, Ezequias não fez essa mudança na casa dele. Ele não fez. O que Ezequias fez foi começar a receber visitas de mensageiros, que eu já digo que é do diabo. É o diabo, com certeza é, né? Os mensageiros do rei da Babilônia, pelo restabelecimento da sua saúde. O que o diabo fez? Vai lá no rei Ezequias agora, dá uma mexida na alma dele, lá no eu dele, e fala com ele lá. E o pior, Ezequias gostou tanto dessa visita, que mexeu novamente no eu dele. E Ezequias, ele acabou mostrando tudo o que havia no reino dele, todas as riquezas. E ele chegou e levou os mensageiros do rei: olha só meu ouro, olha minha prata, olha aí tudo, meu gado, tudo ele fez. E Deus tinha dito: não mostre a ninguém o que eu te dou. Não fique aparentando, porque quem está te dando sou eu. Sabe aqueles que dizem assim: se não sou eu trabalhar de manhã cedo, acordar cedo, o troço não funciona? É por aí. Então, Ezequias cometeu outro erro terrível, gravíssimo na sua vida, desobedecendo mais uma ordem de Deus. Bota aí, 2 Crônicas 20, versículo 12 a 13. Nesse tempo, Maradoque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros. Olha o diabo mexendo da Babilônia. Hein, Jorge? O que achou? Ou seja, o diabo mexeu, sabe como mexer na pessoa, né? Ele mostrou toda a casa do seu tesouro, prata, ouro, as especiarias, os óleos finos do seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Está vendo como é que é o diabo? Foi em ordem da tua casa, ele não botou, Deus deixou. Vamos ver o fim disso aí. Versículo 14. Se não bastasse Ezequias fazer isso aí ainda, ele atribuiu a ele mesmo as suas riquezas. Ele disse: não, quem conseguiu tudo fui eu. Vamos lá, vai lá, versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei, de novo, né? Ele disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Ezequias respondeu: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Olha que coisa. Ou seja, novamente o profeta Isaías foi enviado por Deus a Ezequias para lhe confrontar de novo acerca do que ele tinha feito. E o profeta, como boca de Deus, só fez uma pergunta para ele: o que esses homens vieram fazer aqui? E o que tu mostrou dentro da casa do Senhor? O que tu mostrou? Né? E nós lemos que Ezequias disse que eles viram tudo quanto tinha em sua casa, e por isso veio uma profecia contra Ezequias de novo. Deus mandou. Olha aqui, versículo 16 a 18. Olha que coisa. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que
tudo quanto houver na tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Olha só o erro. Não ficará coisa alguma disso, disse o Senhor. Versículo 18. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, você sabe o que é um eunuco? Né? Eram homens que eram tirados a genitália inteira ou parte dela. Está vendo o que é uma desobediência a Deus? Não orientou. Agora eu te pergunto, Deus é ruim? Claro que não. Quantas vezes está dizendo, vem para a igreja, vai para a célula, faça a célula. E aí vem os mimimi. Então, Deus quer nos abençoar, quer nos apoderar de tesouro. Mas Ele quer que nós cuidemos da nossa casa. Casa espiritual, sentimental, financeiro, familiar. Se tiver desequilíbrio, entra. E o diabo entra, ele entra para matar e para arrebentar. Aqui, 15 anos. Não é de um dia para o outro. Hoje a gente diz, você vai receber uma bênção, você vai ser próspero. Glória a Deus! E já quer para amanhã. 15 anos. Foi o tempo dele. Para ele botar em ordem a casa dele. Ele reinou 55 anos. Manassés. Ezequias, 29 anos. Então é um tempo, é uma vida. E eu faço uma pergunta. Você está notando que como está ficando bem claro aqui, como era a vida do rei Ezequias? Está vendo aqui? A gente prega uma coisa, uma parte. A gente faz outra parte. Então, você está vendo aqui como é que era, mas a Bíblia fala que não houve rei que nem antes, nem depois. Está bem claro aqui, para a gente ver a vida desse rei. Agora eu vou te levar para o lado do que eu quero que você olhe aqui. Esse rei, com toda a sua devoção a Deus, Ezequias era um homem com um coração egoísta, né? Que só pensava nele mesmo e que não se preocupava com a sua casa e com a sua descendência. Ele não estava nem aí. Ele devia dizer, eu vou para o templo, estou indo para o templo, vou para o templo e acabou. Né? Não se preocupava. Ezequias não se humilhou. Ezequias chorou pelos seus filhos, não chorou pelos seus filhos, né, para colocar sua casa em ordem. Ele chorou pela sua doença e lembrou, lembra que eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto, eu restaurei a festa. Ele não disse assim, a minha família está toda aqui. Aí cai naquilo que Paulo fala lá, aqueles que negam os é pior do que os infiéis. Está entendendo? Diga amém. Então, dá para se ver claramente agora, pelo texto, que Ezequias, ele orou e chorou, né? Ele teve ele chorou assim, e o que ele fez? Ele teve uma boa palavra em direção a Deus, porque ele cobrou uma postura perante o seu chamado, e por isso ele recebeu um milagre, porque Deus é fiel. Eu fiz isso, eu digo, tudo bem, fez isso. Então bota em ordem a tua casa, tá bom? Vou te dar 15 anos para te botar. Tá entendendo? Diga amém. Né? Então, Deus deu a oportunidade. Mas nós sabemos, porque somos crentes, né, que essa oração seria uma oração maravilhosa mesmo, se ele estivesse voltado para a sua casa, como ele tinha sido cobrado. Sua casa seja modelo, ele quer que a sua casa seja o referencial, ele quer que a sua casa seja a mudança, né, para todos, né? Amados, uma pessoa que anda na verdade, ele não fica com a verdade só para si, ele leva para os seus familiares, para o que eles venham trilhar a mesma rota. Diga assim, eu sou uma pessoa que devo fazer com que as pessoas da minha casa, meus amigos,
meus parentes venham trilhar o caminho que eu trilho. Ele não fez isso, né? Então, um coração perfeito está com... O que deu, Kleber, aqui? Oi. Voltou? Não. Está desligado. Desliguei. Acabou a pilha. Então, um coração perfeito não é amante de si mesmo, querido. Coração perfeito não é amante de si mesmo. A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo e não tem ninguém mais próximo de nós, como eu falei, do que o da nossa família. Portanto, o que pratica o que é bom aos olhos de Deus, ele envolve a sua família. Ele não vai receber uma profecia dessa aí, ó, eu vi, tudo bem, tu dizimou, ofertou, foi na igreja, teve célula, tal e coisa, mas bota em ordem a sua casa, né? E eu faço uma pergunta: que exemplo cristão nós temos dado aos nossos filhos, nossos familiares e amigos? Várias vezes estava com prova de ganhar a hora de ir para a igreja. Mas eu tenho que estudar, é a hora de ir para a igreja, orar, e Deus vai te abençoar. Pronto, é o caminho, eu acredito nisso, e é verdade, e eu sei que Ele faz. Mas se eu passar a mão, garanto que eu saio de casa, não vou estudar. E o diabo vai fazer assim, estou pegando eles um pouquinho, pelas beiradas, né? Então note que todas essas alegações do rei Ezequias são frágeis, porque não envolveram a sua célula principal, a família. Veja que esse andar na verdade do rei Ezequias deixou trilhas, querido, deixou direções para que os seus filhos andassem no mesmo caminho e falassem a mesma linguagem que falou. Nosso pai nos deixava aqui, nós tínhamos tudo. Minha família, meu pai não ensinava nós a trabalhar. Eu fui o único que era cobrado. Mas os outros tinham tudo, ganhava carro, tinha dinheiro demais. Estudava se quisesse. Então, os caminhos que a gente segue são deixados pelo nosso Pai. Nós vamos observar. Mas graças a Deus que o nosso Pai do céu tem nos dado uma direção para andar nos caminhos deles. Que isso fosse você dar uma salva de palma a ele. Veja que deu Kleber. Arruma esse trem aí, tá? Ezequias não colocou a sua casa em ordem por causa do seu eu, querido. Ele teve 15 anos para fazer isso, mas ele não fez. O tempo passou, o rei Ezequias não deixou um sucessor, e eu faço a pergunta: como que nós podemos trilhar caminhos de fidelidade com tanta infidelidade na família? Está vendo? O diabo, ele é esperto, querido, ele entra na mente da pessoa. Que ele se curou, primeiro ataque do diabo, qual é que foi? Manda o mensageiro do rei, o cara ficou orgulhoso, puxa vida, e ainda disse que foi ele que ganhou toda aquela riqueza. Então veja que Deus usou do profeta para ir lá e lhe confrontar dentro da sua casa, por falta do testemunho dentro da sua casa. Portanto, o rei Ezequias era bom aos seus próprios olhos, e por causa disso, lembra que ele diz assim, eu fui bom, né? Então, por causa disso, Deus lhe deu outra oportunidade, o que? De organizar a sua família, a sua casa, com a verdade, com o coração perfeito, íntegro, sendo bom aos olhos do Senhor. Porém, a oportunidade passou, porque não foi isso que aconteceu no período de 15 anos. Porque a preocupação de Ezequias nos seus 15 anos seguintes, né, que tinha recebido do Senhor, continuou sendo exatamente a mesma coisa. Aí a gente pergunta de vez em quando, quanto tempo tu tem de crente, né? Quanto tempo que você... Então nós precisamos cuidar e precisamos orar muito. Eu falei agora, um apóstolo me ligou aí, e eu estava falando com ele, ele disse assim, mas é estratégia. Eu digo, eu acho que o senhor está com muita estratégia, está faltando quarto de oração. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fala em oculto ao Pai. Não tem outra maneira, não. Se nós não orarmos, não jejuarmos, o troço não vai acontecer. Pode acontecer na força do meu braço. Eu tenho estratégia para encher. Pode. Mas e daí? E aquilo que vai ser dado para o resto? Porque a gente não consegue estar com um... Então nós precisamos cuidar qual tem sido a sua preocupação.
né? Qual tem sido a nossa preocupação hoje? Você tem se esforçado para colocar em ordem a sua casa? Não, eu estou procurando ficar rico, aí sim eu vou servir a Deus. Primeiro, eu dizia isso. Bem ao contrário, eu preciso ter Deus para daí começar a ganhar alguma coisa, né? Então, você tem se achado tão reto perante Deus pelo que tem feito? Aqui nós vimos um rei que disse: eu andei com fidelidade. Deus deu, porque Deus tinha amor, que ele procurou fazer andar certo, mas ainda havia uma falha, a casa dele, né? Então, como está a sua casa? Veja que o profeta trouxe 2 palavras do Senhor, né? Um que queria morrer, e a outra queria ter 15 anos para reparar o seu erro na sua área familiar, e a outra profecia, vai acabar tudo, até os dias de hoje, tudo, e os teus filhos vão ser eunuco na casa do rei da Babilônia, vão ser escravos, vão ser capados, vão ser mutilados. Então, Deus não brinca. Eu vou parar por aqui. Eu quero que você fique de pé agora. Você é casa de Deus. Você é aquele que pode fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua geografia. Mas eu quero que você observe como está o seu caminho, que trilho está tendo. Mas eu pego meus filhos. Seja firme com seus filhos. Leve eles para a igreja. Mostre a oração que você ajoelha, que você ora. Às vezes o Gabriel vem me mostrar as coisas da live, e diz assim: pai, mas o senhor só faz esse negócio aí. Depois que eu terminar a palavra eu vou ver. Porque nós temos que priorizar Deus. Então tem coisas que nós precisamos buscar. Nós precisamos estar na presença do Pai. Nós somos a casa dele. Essa casa é de Deus. Diga assim: a fé que eu proclamo, assim será os céus da minha casa. Se sua fé estiver em Cristo Jesus, eu creio que você vai entrar nos milagres do Senhor. Esse ano, guarde isso que eu estou falando, 2020, muitos milagres vão acontecer na sua vida. E você não vai chorar, você vai dar risada. Você vai se alegrar, porque a palavra muda a nossa história, a palavra muda o nosso destino. Era um rei bom. Dá para se ver que Deus cumpriu, Deus deixou ele milionário. A Bíblia diz que tudo que esse rei fazia tinha êxito. Aí de repente ficou doente. Como é que Deus chama a nossa atenção? Quando morre alguém, quando tem uma doença grave, aí tem um vírus aí fora, mata. Nós temos que estar na presença de Deus. Não temos que ter medo. O medo não provém do Senhor. Eu tenho que ter fé. Eu tenho visto muitos positivos. Como é que tu está? Beleza. Já tem outros. Dá um piripatezinho. Então eu creio que Deus está chamando a atenção da humanidade, porque foi no mundo, para nós olharmos para Ele. É Deus dizendo assim: eu quero te dar, mas bota em ordem a sua casa. Aí o que Deus fez? Fechou nós dentro de casa. Quarentena. E dentro desse convívio dentro de casa, nós temos notado que muitos não suportam a mulher, mulher não suporta mal o marido, o casal já não suporta os filhos. Meu Deus, que palavra propícia. Bota em ordem a sua casa. Veja como você tem andado. Tem marido que gosta de sair porque ele não quer mais ficar junto com a esposa, ele não quer ceder, e vice-versa. Ora o Senhor agora, peça perdão a Ele e diga: Deus, eu quero esta unção de conquista. Eu quero botar em ordem a minha casa espiritual, minha casa física, e eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me oriente. Peça ao Espírito do vivo Deus. Você é bem-vindo. Chama Ele.
você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Querido Espírito Santo, obrigado, Pai, por essa palavra. Eu creio, Pai amado, que colocaremos a nossa casa em ordem. Eu te peço, doce Espírito, derrama, Pai, da tua unção na vida desses que aqui estão, que eles saiam, Pai amado, fortalecidos, que eles tampem, Pai amado, as fontes, ó Pai amado, ó Deus, o inimigo possa entrar e derrubar eles, e que assim a tua unção será com os teus filhos. Eu sei que aonde eles pisarem, Pai amado, eles terão êxito. O Senhor encherão os lagares deles, ó Pai, de alegria, de paz, de prosperidade, de amor. Eu creio, Pai amado, que o Senhor entrará, Pai, na causa dos teus filhos, seja elas, ó Pai amado, o que for, que eles colocarem nos céus, na tua presença. Ó Deus, quando nós oramos ao Senhor e buscamos, temos recebido palavra de vida, palavra, Pai amado, onde diz que devemos colocar em ordem a nossa casa. Não podemos negligenciar aqueles que estão perto de nós. Oh meu Pai, guarda cada família, porque sabemos, ó Pai amado, que as nossas escolhas dá para determinar quem seremos, e os teus filhos escolheram estar na casa do Senhor, confrontando toda e qualquer adversidade de filhos, seja o que for, estão aqui te adorando, porque a tua palavra diz: congregai-vos, e nós estamos aqui congregando, buscando a palavra de vida, buscando uma palavra de direção. Eu creio que a casa dos teus filhos entrará os milagres do Senhor, casa dos teus filhos entrará a cura, entrará, Pai amado, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo, porque temos buscado a um Deus vivo, temos buscado ao Deus de Israel, um Deus que tem palavra viva, um Deus que tem se revelado a nós, para nós termos uma mudança de vida. Ó Deus, muitos estão tendo a oportunidade de mudança. Cai naquela palavra que o Senhor disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. Precisamos, oh meu Pai, entrar na tua presença com temor e tremor, Pai, tirando todo o nosso egoísmo, mas olhando com os olhos espirituais, ouvindo com os ouvidos espirituais, pensando com a mente do Senhor, porque o Senhor diz que nós devemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oh meu Pai, porque sabemos, ó Pai amado, que os mensageiros do inferno tentarão contra a nossa vida, mas aquele que tem a presença do Espírito Santo, esses não serão confundidos, eles entrarão na guerra e vencerão, porque o Senhor é quem luta as nossas guerras. Temos a plena convicção que quem traz as riquezas é o Senhor. Não deixe, Pai amado, que venhamos ser como o rei Ezequias, que se gloriou dizendo que foi ele. Oh meu Pai, bota temor em nós,
bota discernimento em nós. Ó Deus, restaura as famílias da Manaim. Restaura, Pai amado, põe em ordem a casa, mas em especial, põe em ordem a sua casa, para que venhamos ser modelo do Senhor, da honra e glória do teu santo nome. Abençoa os teus filhos com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito repouse sobre cada um, com milagres, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Beijo no coração, amo vocês. Aleluia. Amém.